Gálatas capítulo 6, versículo 11 a seguir, diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam, guardam a lei, mas querem que vos circundeis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor. Aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, lembram que a Galácia, evangelizada pelo apóstolo Paulo, o evangelho verdadeiro, Paulo, capítulo 1, já fala assim, se vier alguém pregar um outro evangelho, seja anátema. Só que quando Paulo saiu, vieram os falsos pregadores pregar um outro evangelho, querendo seduzir os cristãos, enganar os cristãos. E Paulo foi obrigado a escrever essa carta exatamente para instruir os cristãos e a nós, igreja, hoje também. E é interessante, irmãos, que quando você estuda a antropologia pastoral, principalmente de Paulo e Pedro, você vê o amor que eles tinham pelas almas. As pessoas falam às vezes mal de Pedro, né? Mas nós vamos, se Deus permitir, nós vamos estudar Pedro aqui. E vocês vão ver o amor de Pedro pelas almas, porque ele teve uma experiência. Ele foi muito afoito, ele muitas vezes foi arrojado, mas chegou um momento que ele foi inquirido pelo próprio Senhor Jesus Cristo: Pedro, tu me amas? E ele sabe que eu te amo, Senhor. Pedro, o Senhor me amas? E na terceira vez a Bíblia fala que Pedro se entristeceu, né? Porque ele sentiu que Jesus estava falando para ele assim: será que o seu amor é verdadeiro? Nas minhas palavras, né? Será que o seu amor é verdadeiro mesmo, Pedro? Então Pedro, ele sentiu isso. Então depois que ele se tornou apóstolo, que foi um dos líderes da igreja, ele tinha um amor pelas almas. E Paulo aqui, ele demonstra claramente o seu amor pela igreja, pelas almas. E quando você pega estudar as cartas a Efésios, Filipenses e outras cartas, que são as cartas das prisões, Paulo está preso em Roma, mas não esquece da igreja dos irmãos, de ensinar os irmãos. Irmãos, o dever do líder é ensinar. Quem quer aprender, aprende. Eu sempre falo, você entra no multinacional, tem regras, normas, você vai aprender o procedimento da empresa. Se você aprender e guardar e executar, você vai ter emprego para o resto da sua vida. Agora, se você não aprender, não guardar e executar, você, primeiro facão, vai ser dispensado, porque a empresa tem compromisso, assim como a igreja tem compromisso com a fidelidade da palavra do Senhor nosso Deus. Então, com a ajuda de Deus, eu quero meditar com os irmãos nesse texto aqui, encerrando essa carta. Conclusão com as admoestações de um pastor de almas. Nós vemos aqui a conclusão com as admoestações, quer dizer, Paulo ensinando, advertindo, como um pastor de almas, preocupado com as almas. Lembra que nós falamos aqui que Paulo falou assim: cuidado, olha, vocês estão muito cuidados, vocês não deixem seduzir, ser enganados. Vivemos numa época sedutora, irmãos, época sedutora. O que não falta é na mídia sedução, para os olhos, para o ouvido, para o paladar, tudo. A TV e tantas coisas mais faz de tudo para seduzir o ser humano à concupiscência da carne. E quando você pega o versículo 11 aqui, você vai ler e vai falar assim: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão.
aqui existem duas considerações. A primeira interpretação, que um auxiliar escreveu para Paulo e Paulo só autenticou, assinou. E a segunda é aquela que nós já meditamos lá no capítulo 3, onde Paulo fala exatamente, se fosse possível, os cristãos da Galácia tinham arrancado os olhos, dado para ele, que os autores do Novo Testamento acreditam que Paulo estava enfermo dos seus olhos, tinha perdido a visão de vida, tanto sofrimento que ele tinha passado. Então a visão de Paulo era deficiente, mas a mente e o coração dele não era. Irmãos, você talvez conheceu cego, né? Cegos dos dois olhos, e enxerga mais que muitos cristãos. Eu conheci um cego e um dia passando numa rua, e ele estava do outro lado, e ele conversando com as pessoas, e eu ia passando, nem mexi, né? Só falei, paz do Senhor, irmãos. Aí ele virou assim, pastor Pedrosa, aí eu preciso falar com o senhor. Falei, meu Jesus, né? De costa. Aí ele entregou o recado de Deus para mim, que Deus queria falar comigo. Aquele cego via mais que muitos cristãos. Paulo, se ele estava com enfermidade nos olhos, mas não estava na cabeça e no coração. A lucidez do cristão, irmãos, muitas vezes não está naquilo que nós vemos, mas naquilo que está na nossa mente, no nosso coração. Os olhos, por isso que o apóstolo João fala assim, ó, existem 3 tipos de concupiscência: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Essas 3 coisas matam qualquer ser humano. Então a alteração da letra aqui de Paulo, essa divisão deficiente do apóstolo Paulo, a visão dele, essa alteração da letra para autenticar seu ensino apostólico. Paulo falou assim, ó, se foi alguém que escreveu, mas eu estou autenticando que foi eu que escrevi, que ditei e a pessoa escreveu. Então Paulo enfatiza a intensidade e a sinceridade do seu pensamento pastoral. Ó, eu estou aqui escrevendo com essas grandes letras, autenticando a sinceridade e do meu pensamento pastoral. Como pastor, eu assino embaixo tudo que escrevi. Porque não adianta falar, irmão, depois dizer que não falou. Falou, vai ter que dar conta diante de Deus. Porque Jesus falou assim, ó, de toda palavra que sair da vossa boca, darão conta diante de Deus. Então, por isso, toma muito cuidado. Então, quando chega agora no versículo 12, Paulo agora ele entra no ensinamento da antropologia pastoral. Quer dizer, falar para o homem, mostrar para o homem realmente o que o homem é e como deve se portar e conduzir. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, só essa primeira parte, todos que querem mostrar boa aparência na carne, o que não falta é isso. E as pessoas gostam, hein? Ó, você viu como o cara se veste bem, hein? O cara se veste bem. Se tiver dinheiro, vai se vestir mesmo. Você vai numa qualquer loja aí, você, né? Você não precisa nem saber se vestir. Só chega lá, o próprio vendedor sabe qual é o terno, a gravata, sapato, sabe tudo. Camisa, tudo. O cara se veste bem. Se veste bem, muitos se vestem bem, porque tem condições, outro exatamente para fazer o quê? É o que Paulo diz aqui, ó. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Os judeus queriam que os cristãos se circuncidassem, para eles não serem perseguidos pela cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo para eles era um escândalo. E eles tinham se convertido e agora estavam querendo negar a cruz. E Paulo fala assim, olha, de jeito nenhum, é só aparência. O que eles falam é tudo aparente. Que mais a questão do ser humano é a ostentação. Esse é um problema sério, irmãos. E hoje vivemos numa época que, cuidado, que as pessoas não podem ostentar coisas boas não, porque só fica neguinho de olho assim, ó. Opa, o camarada trocou de carro, comprou um carro novo aí, espera aí. Opa, vou ver aí. Comprar uma moto boa então, rapaz, sai na rua aí, dá um rolezinho aí, tomar cuidado que... tomar cuidado, tomar muito cuidado. Então essa questão da ostentação, essa expressão de Paulo, todos que querem mostrar,
é geral e ao mesmo tempo abrangente. Foi para aquela época, para nós hoje. O que mais as pessoas querem é mostrar, demonstrar. Eu sou aquilo, aquilo outro. Eu não esqueço nunca, irmão, em 1977. Fui prestar concurso numa firma aí, num domingo de manhã. E quando eu cheguei lá numa empresa, cheguei lá na Paulista, lá, aquela fila de gente, o pessoal lá, todo mundo para fazer, né? E eu sou isso, eu sou aquilo, outro e aquilo. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, né? Concorrer com esses caras, né? Meu Deus do céu, né? Estou perdendo meu tempo aqui. Só contando vantagem, aquela coisa toda, né? Aí, primeira coisa que tem lá, fazer uma redação. Aí tinha 2 temas para você escolher lá. O outro que era o comboio. Falei, você quer escolher o comboio? Aí falei sobre o trem, andando sobre os trilhos, aquela coisa toda, levando aquela coisa toda. Falei na curva apitando, né? Fiz a minha redação. E tinha mais ou menos umas 200 pessoas ou mais. E salão grande assim, do lado direito tinha uma porta e do lado esquerdo outra saída. E para aquele lado direito saía poucas pessoas, que ia chamando lá, e vai para lá, para cá. Eu falei, ixi. Aí quando chamou eu, senta para cá, para a direita. Eu falei, perdi meu tempo. Aí chega lá, tinha uma moça atendendo lá, falou, senhora, agora é a segunda etapa. Eu falei, opa, espera aí. E aquela multidão que foi para lá, porque a maioria tinha ido para lá. Bom, daquele monte só ficou 14. A redação derrubou meio mundo. Porque a gente que faz, quando você faz teologia, ou você estuda, não sei hoje no colégio, né? Mas você aprende a fazer redação. Então, você, quando aprende a fazer redação, você tem o costume de escrever. E na minha profissão eu fazia BO, sempre você tem que redigir bem um BO, porque senão o seguro manda de volta. Então, tinha facilidades, fiz uma redação simples, prática, objetiva, como eu escrevi. Descrição sucinta de um fato. Só isso, acabou. Pronto. Passei no concurso. Não foi porque eu tinha que escolher ou Cubatão ou Campinas. E eu estava empregado de General Motors. O General Motors mandava embora. Aí perdi a oportunidade. Mas para vocês entenderem a ostentação, eu me senti um lixo no meio daquele povo lá. Falei, meu amigo, o que eu vim fazer aqui? Sabe, você só vê mas tudo gogó. É o que mais existe hoje, irmãos. É gogó. Quer ser o que não é. Muito cuidado com isso. A Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, vos obriga a circuncidar somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aí Paulo diz, mas os falsos líderes ostentam um orgulho religioso, porque veja bem a ostentação hoje. A Bíblia fala de pastor, evangelista, presbítero e diácono. A igreja primitiva fala dos bispos, que era o presbítero mais antigo, que tomava conta de um grupo de presbíteros que dirigia a igreja. Hoje as pessoas dizem que são bispo, dizem que são apóstolo, dizem que são não sei o quê, e existe agora, né, a consagração do útero profético. Meu Jesus da glória, já vai nascer ungido por Deus pela oração. Meu irmão, não entra nessa não. Não entra nessa não. Isso é ostentação. É querer ser o que não é. Deus te chamou como servo, como a mim também. Nós somos servos de Deus. Servo é para servir, não é para ostentar. De nós se não for Deus em nossas vidas, irmãos. Quem somos nós se não for Deus em nossas vidas? E as pessoas querem ser tanta coisa, mas Paulo diz assim, eles querem fazer isso para iludir vocês, porque eles não têm compromisso com a cruz de Cristo. Quem tem compromisso com a cruz de Cristo, irmãos, é humilde e manso de coração.
essa pessoa sim, ela tem um compromisso com a cruz de Cristo. O que mais eu aprendo aqui? Os falsos mestres não querem ser perseguidos pela cruz de Cristo. Deixa bem claro, pode escrever versículo 12, para não ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. As pessoas, se você falar da cruz de Cristo em determinado local, simplesmente você vai fazer os cristãos correr. As pessoas não defendem mais a cruz. Por que os cristãos foram chamados de cristãos lá na Antioquia? Porque pareciam com Cristo e eles se gloriavam na cruz de Cristo. O que mais eu aprendo aqui agora no versículo 13? Paulo diz aqui, porque nem ainda esses mesmos que se circundam, quer dizer, olha, veja, aqueles que foram feito a circuncisão, quando o caso judeu, circundam, guardam a lei, mas querem que vos circundeis para que se gloriarem na vossa carne, porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei. Quer dizer, eles não guardavam a lei e queria que os outros guardassem. Jesus pegou esse povo, desceu o chicote. Mateus capítulo 23 deixa bem claro isso. Jesus contra os judeus, os doutores da lei, os fariseus, que criaram normas e regras para as pessoas, mas eles não seguiam exatamente a cruz de Cristo, não seguiam exatamente o ensino da lei, não estavam compromissados com a lei de Deus, eles eram opositores da cruz de Cristo, mas não seguiam a lei e não queriam seguir o Evangelho. A pessoa, irmãos, que não nasceu de novo, não tem compromisso com a Bíblia. Não tem negócio, irmãos. Quem nasceu de novo ama a palavra de Deus e ser compromissado com Deus. Quem não nasceu de novo não tem compromisso com a Bíblia. Não tem compromisso com a Bíblia. Então veja bem, os falsos mestres são opositores aos ensinamentos da cruz de Cristo. Falar que estou crucificado com Cristo, sou nova criatura em Cristo, isso é utopia, isso é bobagem. Não, irmãos, nós nascemos em Cristo pelo Espírito e pela palavra, nascemos de novo para sermos nova criatura. Os falsos mestres não guardam a lei de Deus, mas ensinam os seus ideais. Olha, o que está acontecendo hoje? Lembra que pode dizer assim, mostrar boa aparência, eloquência, a retórica bonita. Os falsos mestres não guardam a lei de Deus, mas ensinam os seus ideais. As pessoas, isso aqui chama-se, veja bem, na metodologia bíblica, isso chama de ideologia teológica. O camarada estuda, ele cria uma ideologia, e ele vai fazer com que aquela ideologia, as pessoas aceitem aquela ideia dele como norma e regra, e passa a ter mais valor e autoridade do que a palavra de Deus, que a Bíblia sagrada. Pega aí várias denominações, não vou citar nome não, mas pega várias igrejas aí, de profetas e de tantas coisas mais, crê mais na palavra do líder do que na palavra de Deus. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, mas fulano de tal, o santo homem de Deus ungido, falou lá do púlpito. Falei, falou uma grande bobagem, porque a Bíblia não diz isso não, e Jesus nunca foi a favor disso, pelo contrário, sempre foi contra. O grande homem de Deus, que grande homem de Deus, irmãos? A grande mulher de Deus, ou somos ou não somos. Não existe o meio termo, ou somos homens de Deus e mulheres de Deus, ou não somos. Então o que eu aprendo mais aqui agora nesse versículo 13? Os falsos mestres se gloriam em suas carnalidades. Eles gostam de se banquetear, gostam de exercer autonomia, gostam de estar em evidência. Irmãos, muito cuidado. Lembra que estamos falando aqui de um pastor de almas preocupado, para estar preocupado com as pessoas daquela época e para nós hoje também. O que mais eu aprendo agora no versículo 14 aqui? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo diz, mas longe de mim, olha, eu não quero me gloriar a não ser na cruz de Cristo. E Paulo deixa bem claro isso. Se alguém podia se gloriar, muito mais ele.
judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Era um camarada que frequentou o Sinédrio. Ele tinha tudo para ser um camarada que podia se vangloriar. Mas ele disse: longe de mim. Longe de mim. Agora hoje Deus dá um dom para uma pessoa. E Deus dá, mesmo que é dom, é ferramenta de trabalho para a igreja. E a pessoa, ao invés de gloriar a Deus pelo dom, ela passa a se vangloriar pelo dom que recebeu. E negociar o dom que Deus deu. Senhor, tenha misericórdia, irmãos. O dom é dádiva de Deus. É Deus nos dá dom como ferramenta para a igreja, para que a igreja seja instruída, como diz Efésios capítulo 4. Concedeu um para apóstolos, outro para pastores, evangelistas, doutores, para quê? O aperfeiçoamento do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então Paulo nos apresenta sua forte rejeição contra os falsos ensinos bíblicos da época e de hoje também. Os falsos ensinos têm que ser rejeitados. A cruz, presta atenção numa coisa, irmãos. Porque em anos de avivamentos, a história está registrado isso, sempre surgiram hinos que falam da cruz ou do sangue de Cristo. Por que essa comunidade aí que é Rio Sangue, João Pedro, Rio Sangue? Eles prestam atenção nos hinos deles, só fala de Jesus, da cruz e do sangue. Não importa o que aconteceu, isso é problema deles com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, o problema é deles. Mas os hinos deles é cristocêntrico. Agora, quando não existe compromisso com Deus, não existe um louvor cristocêntrico e nem um culto cristocêntrico. Pelo contrário, é um culto onde o ser humano, o homem, é o centro. É o egocentrismo em ação. É o homem se apresentando como bambambam, como camarada. Eu falo assim, ó, já pensou se o camarada pudesse mudar de cara? O que ia ter pastor de cara de Tom Cruise, né? Meu Deus, né? Jovem, né? Quando Tom Cruise era jovem, né? Já pensou? Irmãos, cuidado com essas pessoas, irmãos. Rejeição aos falsos ensinos. Paulo tem em sua mente a centralidade da cruz de Cristo e acabou. A cruz é a nossa chave da vitória, porque lá Jesus derramou o seu sangue precioso para pagar o preço do nosso pecado, irmãos. Lá na cruz Jesus pagou o preço, e preço, como diz Pedro, foi preço de sangue, não foi com ouro nem prata, mas sim pelo precioso sangue de Cristo. Então o que eu aprendo aqui? Paulo tem em sua mente a centralidade da cruz de Cristo. A igreja que não é cristocêntrica, que não ama a mensagem da cruz, ela não vai amar até morrer, como diz louvor. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Ela pode proclamar um tempo, daqui a pouco está pregando qualquer outra coisa. O que mais existe aí? Pregadores que pregavam uma coisa. Hoje eu mudei. Por quê? Porque a cruz já não é mais a atração, a cruz já não é mais o centro, a cruz já não é mais a motivação. E a cruz tem que ser motivação para o nosso dia a dia. Nós não somos adoradores da cruz, mas na cruz é que nós vemos a vitória da nossa alma e da nossa vida. Paulo vê na cruz de Cristo a chave para a salvação de toda a humanidade. Agora aqui tem um problema sério. Como é que eu vou estar crucificado com Cristo? Que presta atenção. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando eu chego à cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, sou nova criatura, a Bíblia diz que eu estou crucificado com Cristo. E o querer que eu vivo na carne, já não vivo para mim mesmo, mas vivo para o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O próprio Paulo diz isso. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? O que eu aprendo aqui?
Paulo vê na cruz de Cristo a chave para a salvação da humanidade, que se chega à cruz e viva sob a ordenação da cruz. Porque, irmãos, na obra executada por Cristo, nós só temos bênção. Jesus derramou seu sangue, aspergiu seu sangue, a remissão dos nossos pecados, nos justificou diante de Deus, pagou o preço, nos regenera através da sua palavra do Espírito Santo, nos limpa através da sua palavra, nos dá a adoção de filho de Deus. Tudo isso é bênção, é a obra executada por Cristo. Mas existe a obra determinada por Cristo. A obra determinada por Cristo é fazer o que Ele mandou. Aí agora tem compromisso, irmãos. E a cruz exige compromisso. Que compromisso? Fidelidade com Deus. Viver como cristão num mundo perverso. E é que os cristãos da Galácia, seduzidos pelos judeus, não estavam querendo viver embaixo da cruz de Cristo, porque o mundo atraía eles. O que acontece hoje com muitas denominações, irmãos? O mundo exerce um atrativo maior que a cruz de Cristo. E é verdade. E é verdade. Só que quem nasceu de novo, ele prefere estar na cruz de Cristo do que saborear os pratos do mundo. Quem nasceu de novo prefere estar sob a cruz de Cristo do que saborear os pratos do mundo. Porque a Bíblia fala que o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas a obra do Senhor permanece eternamente. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 14 agora? Toda atividade de Cristo em nós é inseparável da sua cruz. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que eu aprendo aqui, irmãos? Toda atividade de Cristo em nós é inseparável da cruz. É inseparável, não tem separação. Se eu tirar a cruz de Cristo, eu não tenho salvação. Se eu negar a cruz de Cristo, eu estou negando a obra que Deus determinou desde a eternidade. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 14? Para os perdidos a cruz é uma pedra de tropeço, mas para os salvos é o golpe mortal contra o mundo. Para a cruz para o perdido é uma pedra de tropeço, porque ele vê a cruz, a ferramenta que executou o plano de Deus, para a salvação das pessoas. E para o cristão, para os salvos, é um golpe contra o mundo. Você tem que fazer assim: não, eu sou cristão, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque eu sou cristão, eu sou uma nova criatura. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Tem, porque eu sou nova criatura, eu sou cristão, eu não posso fazer isso. Isso não está na palavra de Deus, a palavra de Deus proíbe isso. O cristão, ele assume o prejuízo. Irmãos, cuidado com as propostas, cuidado com aquilo que as pessoas querem fazer você se separar da cruz de Cristo, se separar, fazer com que a tua fé seja abalada. E se você negligenciar a sua fé, você vai perder muito mais do que você vai ganhar aparentemente. Pessoas perdem muito mais negando a cruz de Cristo do que ganham aparentemente. Conheço um monte de gente que já passou por isso, e muitas vezes quando se arrepende é tarde. Ou estou arrependido. Tá bom. Como dizia minha avó, né? Chorar o leite derramado não adianta, já tem que limpar o fogão mesmo e acabou. Tem que cuidar antes do leite derramar. Vamos ver o que nós aprendemos no versículo 15. Paulo diz assim: olha, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura.
Circuncisão era judeu que circuncidava, fazia fimose no 8º dia. E aí circuncisão somos nós que somos estrangeiros. Então Paulo fala assim, ó, o judeu estrangeiro e Cristo, nenhum tem virtude alguma, mas sim a ser uma nova criatura. Agora eu pergunto para você, essa teologia que diz que todo judeu é salvo, como é que eu faço com esse versículo aqui? Porque se todo judeu é salvo, por que nós brasileiros temos que ir para a cruz de Cristo? Não, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas é que interpretam a Bíblia errado e ensinam errado. Olha aqui, ó. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Tem que nascer de novo. João capítulo 3 tem 2 etapas de nascimento: nascer para ver o reino de Deus. Segunda, nascer para entrar. Está lá em João capítulo 3. Nicodemo tem que nascer para ver, e Nicodemo tem que nascer para entrar no reino de Deus. Não existe negócio de pessoas escolhidas, separadas, não. Todos somos escolhidos, todos somos eleitos, todos somos predestinados, mas tem que nascer de novo para ir para o céu. Se não nascer de novo, não viver como cristão nesse mundo, meu irmão, espera aí, que negócio é esse? Está pensando que Deus é que nem o governo que muda, faz emenda para todo lado, né? É emenda não sei quanto, emenda não sei quanto, vai emendando, ninguém sabe, mas a lei já descambou de tudo quanto é. Não, irmão, não é assim não. Então, porque em Cristo Jesus, tanto cristão como não cristão, para Deus é irrelevante. O cristão tem as suas obrigações, como as pessoas sem Deus têm as suas obrigações também. Todos nós estamos embaixo da proteção de Deus, da bênção de Deus. Jesus falou sobre isso. Deus faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto. Deus dá chuva para o justo, chuva para o injusto. Então, tanto o cristão como o não cristão, para Deus, a circuncisão e circuncisão, para Deus é irrelevante. Existem padrões estabelecidos por Deus na sua palavra. Através do sacrifício de Cristo na cruz, existe uma nova criação, nova criatura. Nova criatura, novo ser humano, segundo Coríntios capítulo 5, verso 14. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas eu estou velho, cheio de dor, cheio de tudo. Mas você é novo em espírito, novo em vida. Você tem uma nova vida que Deus te deu agora, através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Se você morrer, você vai para o céu, e a carne vai para a terra, como é a ordenança do Senhor. Então, somente em Cristo, e quem é crucificado com Cristo, tem um novo nascimento. Hoje, irmãos, quando você fala de novo nascimento, as pessoas acham que nascer de novo é levantar a mão para Jesus. Não é assim não. Nascer de novo é mais do que isso. Nascer de novo é ter uma experiência particular com Deus. Nascer de novo. Você estava lá no Maristela quando a Adriana, a esposa do Romildo, no meio do culto, mocidade louvando ao Senhor, ela levantou do banco, estava sentando no último banco da igreja. Ela fechou, não, eu preciso aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. Se converter, e ela era dura, meu irmão, e ela era a espírita, aquela coisa toda, dura. Jesus converteu, hoje está lá, toma conta do departamento infantil, a serva de Deus. Deus toca no coração da pessoa, a pessoa não aguenta, irmãos. A experiência particular com Deus, você sente aqui dentro de você aquela chama, aquele fogo queimando. É a igreja que é do primeiro amor, lá na igreja de Éfeso, que Jesus fala sobre isso, porque abandonou o primeiro amor. Quem nasceu de novo, aquele amor dentro dele funciona, toca a pessoa a fazer coisas que você fala assim, esse camarada ficou maluco, não é possível. Fizeram uma lavagem cerebral nele, não fez não, nasceu de novo. A pessoa tem aquele desejo de Deus, aquela sede de Deus. Então somente através de Cristo crucificado tem um novo nascimento.
nada contribui para o novo nascimento. A obra perfeita de Deus, é Deus que faz a obra através do Espírito da sua palavra. Hoje as pessoas estão querendo fazer as pessoas nascer de novo por metodologias humanas. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. O que mais eu aprendo aqui agora esse texto? Versículo 16: e todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. O resultado da salvação em Cristo: os salvos andam de acordo com a palavra de Deus. Os salvos, eles andam de acordo com a palavra de Deus. Você sabe que uma das coisas mais difíceis que tem, irmãos, é a palavra não. Quando você recebe um não de uma pessoa, que você esperava receber um sim, mas a pessoa para o seu bem diz não. Existe um livro muito bom sobre isso, o não de um pai. O não de um pai. Deus, como nosso pai, Ele pode dizer para nós muitas vezes não, nós queremos alguma coisa, mas Deus que já sabe o amanhã e o daqui 50 bilhões de anos, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é eterno, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes, irmãos, Deus, veja bem, Deus, Ele quer exatamente fazer algo em nossas vidas. Todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. O resultado da salvação em Cristo: quem anda de acordo com a palavra de Deus. Primeira coisa que Paulo fala, tem paz, é relacionamento que os cristãos passam a desfrutar com Deus. Romanos capítulo 5, Jesus fala assim, olha, Paulo fala assim, estando pois justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Aquela paz novamente é a ligação que vem através de Deus, pela obra de Cristo, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, Cristo como Salvador, o sangue aspergido em nossa consciência, limpa a consciência das obras mortas para servir Deus vivo, e nasce uma nova criatura que é a regeneração. Então você tem aí agora, essas pessoas andam de acordo com a palavra de Deus, ela não anda jamais pelos seus próprios princípios. Paz é relacionamento que o cristão passa a desfrutar com Deus, porque antes de você nascer de novo, você não é filho de Deus, você é criatura de Deus. Todo ser que nasce, tudo que existe no mundo é criatura de Deus. Filho, está lá em João capítulo 1, a partir do versículo 12, e a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, sabe os que creem no seu nome, os que não nasceram da vontade do homem nem da carne, mas sim da vontade de Deus. Quem falou isso foi o Senhor Jesus Cristo. Então eu não posso discordar disso. Então essa paz é o relacionamento que os cristãos passam a desfrutar com Deus. Como que as pessoas vão ter paz com Deus e paz com a igreja? Por que essa guerra política contra determinados cristãos no mundo político? Por quê? Irmãos, são dois mundos opostos, são dois mundos completamente opostos, são dois deuses diferentes. Luz e trevas não tem conciliação, não pode andar junto. Aqui está escuro, acendeu uma luz, clareia. Apaga, fica escuro. Porque o mundo anda na escuridão? Porque muitas vezes, irmãos, nós, igrejas, a nossa candeia não está brilhando nesse mundo tenebroso. Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Nós temos que clarear para esse mundo que somos diferentes, nascemos de novo, somos nova criatura. Mas eu vou ter problema. Vai ter problema mesmo, porque você vai enfrentar o adversário de cara a cara, porque ele vai tentar lutar contra você. Misericórdia é o perdão dos nossos pecados em Cristo, porque Paulo fala assim, todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia. Misericórdia é o perdão dos nossos pecados em Cristo. As misericórdias do Senhor é a causa de sermos consumidos. Recebi de Deus a misericórdia, o perdão dos meus pecados, pela graça de Deus sou salvo. Que mais eu aprendo aqui, irmãos?
A paz e a misericórdia eliminam o comparecer diante de Deus para o julgamento de condenação. A paz e a misericórdia aqui elimina o comparecimento do cristão diante de Deus para ser condenado. Nós vamos só aparecer diante do mesmo tribunal de Cristo para receber a galardoação. Agora, as pessoas que não aceitam a doutrina de Cristo vão ter que comparecer diante do tribunal de Deus para receber o juízo de condenação. Existem dois tipos de juízo: o juízo de salvação, de galardão, o tribunal do Bema, e o juízo todo branco para condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia e nós estejamos livres do juízo do trono branco, e estejamos lá no Bema junto com o Senhor Jesus Cristo. Agora vem o versículo 17. O que eu aprendo aqui nesse versículo 17? Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Todos que nasceram de novo em Cristo carregam a sua marca. Lembra que o louvor fez tanto sucesso há uns anos atrás aí? Eu tenho a marca da promessa. Você tem mesmo? Você é cristão, você tem a marca da promessa. E eu próprio a você isso, que eu já tive uma experiência dessa. Já tive uma experiência dessa. Fomos lá ver um negócio lá, e não baixou o negócio lá, e fomos convidados a se retirar. Aí o nosso pastor falou: está vendo aí, ó, como o cristão é diferente? Até o santo abaixou no centro lá por causa de nós que estávamos lá. Não abaixa mesmo. Você tem a marca da promessa. Se você é cristão, nasceu de novo, você tem a marca da promessa. E você é diferente do mundo. Você tem a marca de Deus. Todos que nasceram de novo em Cristo carregam a marca da promessa, a marca da salvação. Paulo espera que os cristãos da Galácia não causem mais problemas. Vocês, desde agora, ninguém mais me inquiete. Não cause problema não. Vocês são nova criatura em Cristo. Vocês agora são cristãos. Vocês não precisam de um outro evangelho. Vocês não precisam de circuncidar não. Vocês precisam ser realmente cristãos, somente isso. Então Paulo espera que eles tenham em mente os problemas causados pelos adversários que queriam seduzir a eles. Mas tem pessoas, irmãos, que não aprendem com o erro dos outros. Eu sempre falo uma coisa: você quer ter dor na vida, tem que aprender com os seus erros. Se nós aprendemos com o erro dos outros, nós não sofremos tanto. Mas quando nós pagamos pelos nossos próprios erros, a dor é triste. E não adianta você colocar a culpa em outra pessoa, não. A culpa é sua. A culpa é sua. Pagar pelo erro dos outros é complicado, mas pagar pelos seus próprios erros, aprenda com o erro dos outros. Paulo tem um problema assim, ó: tenha em mente que os problemas, vocês causaram problema demais para mim. Paulo sofreu tanto espiritualmente como fisicamente pelos cristãos da Galácia. Sofreu, foi lá doente, foi lá sofreu acusação, teve que enfrentar os líderes de Jerusalém. A Bíblia fala que aqui em Gálatas fala lá, que quando Pedro chegou lá, Paulo foi obrigado a resistir a ele face a face, porque ele, quando se portava de uma maneira, quando chegou Tiago e os outros irmãos, Pedro se mudou. Paulo falou assim, ó: não é assim o proceder do cristão não. Paulo enfrentou tantos problemas, mas ele amava os cristãos e amava a igreja. O que eu aprendo com isso, irmãos? Os problemas não são motivos para criarmos adversários. Muitas vezes qualquer probleminha é motivo. Olha, não vou com a cara irmãos, você não vai, você vai com a sua cara mesmo. Mas esse negócio, não vou com a cara de fulano. Não, irmãos. Não podemos criar adversários. Somos irmãos em Cristo. Como que eu vou para o céu se eu não amo meu irmão que eu vejo? O que a Bíblia diz? O apóstolo João diz: se eu não amo meu irmão que vejo, como você que ama a Deus que eu não vejo? Mas hoje, as dificuldades, as adversidades,
ao invés de ser sanadas, criam adversários. Olha, não quero mais nem conversa. Cuidado com isso. Como é que nós vamos morar no céu juntos? No céu não entra pecado, tristeza, fadiga nem dor. Só há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. E agora? Que mais eu aprendo nesse versículo 17? Paulo podia apresentar suas cicatrizes pelo verdadeiro evangelho de Cristo. Trago no meu corpo, desde agora me inquieto, porque trago do meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Sofreu. Sabe o que é a quarentena de chicotada? A quarentena de chicotada é 39 chicotadas, não pode dar 40, só 39. Que era a quarentena menos 1, 39 chicotadas. E o chicote é aquele chicote trançado, com uma espécie de um arame na ponta que era para cortar. Paulo várias vezes apanhou aquele chicote. Paulo várias vezes foi preso. Naufrágio de navio. Se pegou uma leita, como diz a história. Problema na visão. Mas a sua consciência e o seu coração não deixou Paulo e nem impediu Paulo de amar a sua salvação e a salvação daqueles que ele pregou o evangelho. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nada pode impedir a nossa mente e o nosso coração da salvação proposta por Cristo a nós, seres humanos. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? A lealdade de Paulo ao Senhor Jesus Cristo é inquestionável. Ninguém pode questionar a fidelidade de Paulo com a sua salvação. Hoje existe até igrejas aí, tem um aqui na Cursina aí, ó. Paulo é impostor, judeu que traiu o judaísmo. É verdade, é. Aonde você viu isso? Paulo, irmãos, é inquestionável a sua lealdade por amor ao Senhor Jesus Cristo. Verso 18, Paulo diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos, com o vosso espírito, amém. O que eu aprendo aqui, irmãos? A graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre começa e termina suas cartas fazendo referência à graça de Deus. A graça de Deus é que você pode dizer assim: esse favor que vocês não merecem, mas Deus deu para vocês, cuide dele em vocês. Vocês receberam isso gratuitamente. Eu sempre falo, irmãos, graça é gratuita, é de graça, mas não é engraçado, existe compromisso. Então Paulo sempre começa em suas cartas fazendo referência à graça de Deus. Paulo trata os cristãos da Galácia como irmãos em Cristo. Irmãos, a graça de Jesus Cristo seja irmãos com vosso espírito, amém. Paulo não tinha sofrido tanto, trazia no corpo as marcas, mas é chamado de irmãos. Eu fiquei bobo com uma pessoa que falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, e foi aqui na porta. O senhor ora por mim, pastor, porque eu não posso pedir para o meu pastor, porque se eu for pedir para ele, ele vai ficar bravo, que ele vai mandar pedir para a pastora, pedir para outros pastores lá, porque lá não é pastor, lá é apóstolo, então eu não posso falar com o apóstolo. Ah, é? Puxa vida, né? Rapaz, que coisa é. Já pensou? Você não pode falar com o seu pastor, você não pode falar com... Misericórdia, irmãos. Misericórdia, para com isso. Nós somos cristãos, irmãos, somos irmãos em Cristo. Pastor, não é porque tem cargo que vai para o céu, não, irmãos. Não é porque não. Nós vamos para o céu se nascermos de novo, formos fiéis à palavra de Deus. O arrebatamento vai ter muita surpresa, irmãos. Vai ter muita surpresa. Eu vi testemunho esses dias de um pastor que eu fiquei pensando: meu Deus do céu. Ele disse que o pastor assumiu uma igreja e tinha um irmãozinho lá que limpava a igreja. E quando o pastor chegou na igreja lá, o irmãozinho falou assim: pastor, a chave da igreja está aqui, ó. Não sei se o senhor vai querer continuar limpando. Ele falou assim: irmão, por quê, irmão?
Falou assim, não, porque o outro pastor autorizou vir aqui, eu tenho a chave da igreja, eu venho aqui, eu limpo, deixo tudo prontinho e tal. Não, irmão, se você continuar quer trabalhar, amém. E você ganha fazer isso? Não, pastor, eu não ganho nada, faço isso gratuitamente. Eu faço isso por amor à minha salvação. Aí o pastor ficou preocupado, né? Falou assim, tá bom. Irmão, quando foi um dia, o irmão ligou para o pastor, hoje eu não vou poder limpar a igreja nesse horário da manhã, porque eu tenho um médico, já era pessoa de idade, tenho um médico, mas mais tarde eu estarei aí. Aí quando foi o horário, o pastor já estava na igreja, na secretaria da igreja, aí chegou o irmão lá limpando lá, e o irmão conversando com os bancos da igreja. Ele falou, o que será que esse homem está conversando? Aí foi ouvir o que o homem estava conversando. Aí o irmão limpando o banco da igreja falou assim, oh Deus, muito obrigado, Senhor. Eu era um bêbado, eu era um perdido, mas o Senhor me salvou. Agora estou limpando o banco aqui, que senta meu irmão, que senta minha irmã. Aí foi indo, e o pastor o pastor começou a chorar, falou assim, meu Deus, como esse irmão ama a salvação dele, como que esse irmão ama a igreja, como esse irmão ama a comunidade que ele está. Quando chegou no púlpito, então o irmão limpando lá assim, oh Deus, não sou nem digno de subir aqui, mas vou limpar agora aqui, aonde os homens de Deus sentam aqui, e daqui sai a tua palavra para nós nos alimentarmos. Irmãos, xaramanabia, subicanta lamai, rica lamanai, irmãos, quem nasceu de novo ama a nova vida em Cristo. Quem nasceu de novo ama a salvação. Quem nasceu de novo ama os irmãos. Não existe falsidade, porque é o Espírito de Deus que dá isso, que é fruto do Espírito Santo. Oh, irmãos, como nós temos que aprender com o apóstolo Paulo sobre essa questão da antropologia do ser humano. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? A graça de Deus tem que estar em nosso espírito. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos, com o vosso espírito, porque se não estiver no nosso espírito, não existe novo nascimento, não existe nova criatura, e continua sendo a mesma Maria sisuda, o mesmo Joaquim sisudo, o mesmo Bastião sisudo, o mesmo José sisudo, porque não nasceu de novo. Mas quando nasce de Deus, irmãos, é ovelha, não é cabrito, não é bode, é ovelha. E a ovelha tem diferença, muita diferença do cabrito. Concluindo, para nós aprendermos aqui, aprendemos que não existe outro evangelho, somente o evangelho de Cristo. Se alguém pregar outro evangelho, não é o evangelho de Cristo, é o que está na Bíblia Sagrada. Que existem vários tipos de pregadores. Aqui nós aprendemos isso. Existem vários tipos de pregadores. Existe pregador que prega por vanglória, que prega como aqui os judeus aqui, para se apresentar, para se envaidecer, porque tem título, porque tem nome, porque tem fama. Existem vários pregadores. Temos que ser zelosos pela nossa salvação, porque Paulo mesmo diz, se eu pregar um outro evangelho, como eu vou salvar a mim mesmo? Paulo fala, Timóteo, toma cuidado, rapaz, nas minhas palavras, que você se pregar, você vai salvar tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Temos que procurar viver no Espírito e não na carne. Tudo isso aprendemos nessa carta aqui. Viver no Espírito, não na carne. Nosso compromisso com a nossa salvação é cotidiano, dia a dia. É uma guerra nesse mundo, irmãos. O crente vive numa guerra contra a sua própria carne, contra suas vontades, e o pecado que tão de perto nos assedia. O pecado não vai deixar muitas vezes você dormir em paz, te tentando, mas você tem um Deus poderoso para agir na tua vida através do Espírito Santo de Deus.